Olá pessoal, prazer estar aqui mais uma vez para bater um papo contigo sobre locação. Só locação? Isso, locação no sentido amplo. Primeira coisa, eu gosto de fazer isso com todos os institutos, a gente tem que saber o que a gente está estudando. Então vamos primeiro partir de uma visão macro do negócio, beleza? Então quando a gente fala locação, você tem que primeiro pensar, é a locação de um bem particular ou é a locação de um bem público? Se for a locação de um bem público, é bem público da União, do Estado ou do município? Porque se a gente estiver falando da locação de bem público da União, nós temos uma lei específica que regula essa locação. É a Lei 9760 de 46. Estou com a minha colinha aqui do lado, beleza? 9760 de 46. Se for um bem público do Estado, e aí falando do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Lei Complementar número 8, de 25 de outubro de 77, e a Resolução da Procuradoria-Geral do Estado, número 2722, de 16 de novembro de 2009. Uma resolução bem bacana, que traz, inclusive, uma minuta de contrato de locação que o Estado do Rio de Janeiro tem que usar quando o imóvel locado for um imóvel público. E lógico, cada município tem a sua lei específica. Falando do município do Rio de Janeiro, a gente tem a Lei 1364 de 88, que foi alterada pela Lei 5740 de 2014, falando da locação dos bens públicos do município. Agora, se o bem for um bem particular, a coisa muda de figura. Aí a gente tem que pensar o seguinte: bom, estamos falando da locação de um bem particular, móvel ou imóvel? E se for imóvel, é imóvel rural ou imóvel urbano? Se for a locação de um bem móvel, aí a gente aplica o Código Civil. Se for a locação de um bem imóvel rural, a gente aplica a Lei 4504 de 64, o nosso Estatuto da Terra, beleza? Agora, se for a locação de bem imóvel urbano, aí chegamos na 8245 de 91. Então, olha o recorte. A Lei 8245 de 91 regula a locação de bens particulares imóveis urbanos, beleza? Às vezes eu escuto as pessoas falando como se a 8245 regulasse qualquer locação, não é verdade. É a locação de bens imóveis urbanos, bens particulares, imóveis urbanos. Então eu queria, nesse vídeo, bater um papo com vocês sobre a 8245 mesmo. Primeiro o panorama geral e vamos dar um recorte, porque a gente tem que falar, beleza? E a 8245, basicamente, a gente pode dividir em 4 grandes blocos, né? A gente tem um bloco que fala sobre direito material, um bloco dentro do direito material que fala sobre disposições gerais, um outro bloco dentro do direito material que fala sobre disposições especiais, temos um bloco sobre direito processual, né, sobre as questões procedimentais, sobre as ações, enfim, e um bloco sobre as disposições finais, beleza? Vamos focar nesse bloco aqui de direito material, puxar para o meu lado, claro, né? Enfim, deixa o resto os professores de processo, né? Então, olha só, nesse âmbito do direito material, a gente tem as disposições gerais, que vão delimitar questões sobre o aluguel, a locação, a sublocação, enfim, as garantias, preferência, cláusula de vigência, N aspectos. E temos as disposições especiais, que trazem trazem 3 espécies de locação. A locação por temporada, a locação residencial e a locação não residencial. Eu queria focar com vocês na locação residencial. E aí, a 8245 traz 2 grandes regimes sobre locação residencial. Aqueles regimes de uma locação de até 29 meses e aqueles regimes de uma locação de 30 meses ou mais. Tem gente que me diz assim, se eu quero alugar meu apartamento, só posso alugar por 30 meses? Então eu falo, não, você pode alugar pelo prazo que você quiser. Agora, você vai definir o regime. Normalmente, as pessoas alugam por 30 meses
para poder aplicar esse regime específico da locação por 30 meses. E aí você vai me perguntar, mas qual é a vantagem dele? Calma que a gente chega lá, beleza? Bom, então esse vídeo é sobre o quê? Sobre locação de bens particulares, imóveis, urbanos, residenciais. E essa locação pode ser num regime de até 29 meses ou 30 meses ou mais. E eu quero estudar essa perspectiva, estudar nesse recorte, questões referentes à denúncia, tanto por parte do locador quanto por parte do locatário. E a denúncia, pessoal, quando eu falo a palavra denúncia, logo me vem à cabeça o Instituto da Resilição. Resilição, que você estuda lá em Teoria Geral dos Contratos, na extinção dos contratos. Resilição é a extinção dos contratos por vontade de uma ou ambas as partes. Se for por vontade de apenas uma, a gente chama de denúncia. Se for por vontade de ambas as partes, a gente chama de distrato. A situação mais simples aqui é o distrato, porque ambas as partes querem a mesma coisa. Tanto que a única exigência que o 472 do Código Civil faz é que o distrato tem que ser feito da mesma forma exigida para o contrato. Tranquilo? Se o contrato é por instrumento público, o distrato também tem que ser e por aí vai. Agora, o que me preocupa mais é a denúncia, porque na denúncia a gente tem a extinção por vontade de apenas uma das partes. E ela está disciplinada no Código Civil no artigo 473. 473 vai dizer que a denúncia se opera nas hipóteses em que a lei expressa ou implicitamente a permita. Então, a conclusão é de que a denúncia precisa de uma previsão na lei. E a 8245 faz isso, beleza? A 8245 faz isso. Então, vamos trabalhar com a hipótese de denúncia, nesse recorte que a gente deu da lei, denúncia, que é a extinção por vontade de apenas uma das partes, na perspectiva de uma denúncia feita pelo locatário e uma denúncia feita pelo locador. Bom, a denúncia feita pelo locatário está disciplinada no artigo 4º da 8245. Se está no artigo 4º, é porque está nas disposições gerais da 8245. Então, a denúncia por parte do locatário, ela, disciplinada no artigo 4º, se aplica tanto nas locações de até 29 meses, quanto nas locações de 30 meses ou mais. Lembrando que nós estamos falando das locações residenciais, beleza? Maravilha. O artigo 4º fala de uma denúncia feita pelo locatário durante o vigor do contrato. Vejam, o artigo 4º, primeiro, ele proíbe qualquer tipo de denúncia feita pelo locador durante o vigor do contrato, beleza? Durante o vigor do contrato, o locador não pode pleitear a retomada, não pode denunciar, beleza? A regra geral é essa. Enquanto o artigo 4º permite que o locatário denuncie o contrato mesmo no seu vigor. Agora, o locatário pode denunciar o contrato durante o seu prazo de vigência a qualquer momento, desde que pague uma multa, beleza? E essa multa, ela tem que ser arbitrada ou pelas partes no momento da convenção do contrato ou judicialmente em momento posterior, sempre levando em conta os meses vincendos daquele contrato, o que falta para vencer daquele contrato. Então, a multa ela tem que ser estipulada levando em conta um percentual dos meses vincendos daquele determinado contrato, beleza? É muito importante que você sempre oriente o seu cliente a estipular esse percentual no contrato de locação. Eu advogo muito na área imobiliária e já tiveram contratos, inclusive, que papo, né, com o cliente, enfim, quando ele tem uma preocupação muito grande com isso,
a gente colocar, inclusive, no contrato, exemplo de cálculo. Ó, então é o seguinte, está faltando X meses, o percentual é tanto desses percentuais de meses que faltam, então o cálculo fica assim, ó, você escreve ali o cálculo que você vai fazer a título de exemplo, para evitar qualquer tipo de discussão posterior. Mas fato é que no vigor do contrato, o locatário pode denunciá-lo, desde que pague a multa. No vigor do contrato, o locador não pode denunciá-lo, beleza? Maravilha, artigo 4º, se aplicando, portanto, a todas as modalidades especiais de locação residencial. Vejam, agora vamos trabalhar a denúncia em cada um desses regimes, até 29 meses ou 30 meses ou mais, nas hipóteses em que o contrato ele se prorroga por prazo indeterminado. O artigo 46 da Lei de Locações, eu estou com ela aberta aqui, faça por favor mesmo, para a gente fazer desse papo, né, uma mini aula sobre o tema. O artigo 46 ela vai dizer que nas locações por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, quando o prazo chega ao fim, aí já entrando no parágrafo 1º, e na hipótese do locatário continuar na posse do imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado. Digamos que seja exatamente essa a hipótese concreta. Temos uma locação prorrogada por prazo indeterminado, beleza? Locação de 30 meses, prorrogada por prazo indeterminado, nessa hipótese do parágrafo 1º do artigo 46. Veja, nessa hipótese, qualquer um dos contratantes, locador ou locatário, pode denunciar o contrato. Trata-se de uma denúncia vazia, uma denúncia sem qualquer motivação, beleza? Tranquilo? Denúncia vazia pode ser feita a qualquer momento no período de prorrogação do prazo, nesses contratos de 30 meses ou mais. Agora, o grande problema é o contrato de até 29 meses, e por isso que as pessoas normalmente optam pelo contrato de 30. Olha o artigo 47 do Código, da 8245. Ele diz assim: quando ajustada verbalmente ou por escrito, e aí entram as locações verbais também, mas não é muito comum, por escrito com prazo inferior a 30 meses, ou seja, até 29, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente. Então, enquanto nos de 30 meses, ela só se prorroga depois que o locatário permanece por 30 dias, nas locações de até 29, chegou ao término do contrato, a prorrogação é automática, beleza? A prorrogação é automática, por prazo indeterminado. Agora, somente podendo ser retomado o imóvel, aí ele te dá um rol de 5 incisos. Então, veja, nessa hipótese, para o locador denunciar o contrato, ele tem que fundamentar em alguma das hipóteses do artigo 47 e seus incisos, beleza? Então é por isso que aqui a gente diz que a denúncia por parte do locador é uma denúncia cheia, é uma denúncia que precisa ser motivada, precisa ser justificada, diferente da denúncia do locatário, porque se o artigo 47 não fala nada sobre a denúncia do locatário, a gente aplica a disposição geral lá do artigo 4º, dizendo que o locatário pode fazer, então, denúncia vazia, beleza? Então, no período de prorrogação do contrato, por prazo indeterminado, naqueles contratos de até 29 meses, o locador faz denúncia cheia e o locatário faz denúncia vazia. Beleza? Então, foi só bate-bola rápido aí, para a gente trazer do macro da locação, dar um recorte específico e dentro desse recorte específico, recortar ainda mais e trazer um tema específico que foi a denúncia nas locações residenciais. Beleza? Espero que você tenha gostado do papo. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, manda, estou à disposição. Esse vídeo vai estar aqui no IGTV e também lá no meu canal do YouTube. Valeu, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.